Antes da Copa, eu não sei se você participa desses bolões que acontecem por aí, né? Mas antes da Copa eu estou em um que você tinha, além dos resultados, né? Claro, da primeira rodada, você tinha que colocar previsões, artilheiro, time do artilheiro, né? Porque aí você pode palpitar diferente se você quisesse. Semifinalistas e provável campeão, né? Se eu não me engano era algo assim. Nos semifinalistas dessa Copa do Mundo, eu coloquei França, Espanha, Argentina e Brasil. Errei por um, né? Porque a Inglaterra acabou chegando, mas eu acho que essa Copa confirmou muito esse favoritismo das maiores seleções. Né? Não digo maiores de tamanho, mas as mais favoritas, eu acho, né? Nesse momento. Porque eu não sei, honestamente, eu não sei vocês, mas eu não colocava, e falei aqui várias vezes, o Brasil, por exemplo, abaixo da Inglaterra. França, Espanha e Argentina, sim, mas é sobre isso que a gente vai tentar falar aqui. Essas semifinais da Copa do Mundo, que foram definidas ontem, né, com a vitória da Argentina sobre a Suíça. Ontem também a Inglaterra bateu a Noruega, né, então os confrontos ficaram França e Espanha, que já tinham se classificado, né, na quinta e sexta-feira, e Inglaterra e Argentina, que se classificaram ontem no sábado. Antes, eu só peço para você deixar o like nesse vídeo. Eu sou o Eduardo Jardim, esse é o Guarda Futebol Internacional. Se inscreve aqui também, se você puder. E essas semifinais aí da Copa, acabou que certamente você já deve ter visto, porque muitos portais já vi que fizeram matéria sobre, né? Que são as quatro primeiras do ranking da FIFA, né? O ranking da FIFA é aquele ranking que define, né, por pontuação de jogos, que a seleção fez. Eu não sei se tem um peso histórico também, né? Algo assim, enfim, é indiferente também. O que importa mais ali é a pontuação das partidas recentes. Cara, tá aí uma boa pergunta. Eu acho que eu nunca parei para ler quais são os critérios para definir aí realmente o ranking, se é só a pontuação dos jogos recentes. Porque, por exemplo, porque a minha confusão, né? A Comebol usa peso histórico, por exemplo, para fazer o seu ranking dos times, né? Na FIFA, eu não sei se isso acontece com as seleções. Provavelmente não, né? Deve ser só pontos pelas partidas, mas tudo bem. E o ranking atual, os 10 primeiros, né? Hoje é França, Argentina, Espanha, Inglaterra, Brasil, o quinto, Marrocos, o sexto, Portugal, o sétimo, Bélgica, o oitavo, a Holanda é a nona e o México é a décima seleção ali que fecha essa primeira parte. Então, assim, era uma. Você pode se perguntar, por exemplo, mas, pô, sei lá, a Alemanha. A Alemanha está em 12º hoje. Mas a Alemanha, por exemplo, para mim também era uma seleção que estava ali perto do Brasil, um pouquinho abaixo, talvez. De novo, cansei de falar aqui no canal que para mim a ordem de favoritismo era França e Espanha acima, Argentina um pouquinho abaixo. E aí depois, para mim, não ficava muito longe Brasil, Alemanha, Inglaterra, talvez todo mundo ali, né? Muito próximo. E acabou que, tirando a Alemanha ter saído muito cedo, foi um pouco disso, né? Por exemplo, Marrocos era uma que poderia surpreender também. Acabaram indo longe ali, seleções como. Talvez a grande surpresa tenha sido a Suíça, né? Porque não tinha nem por ranking, nem por confrontos recentes, né? Pelo futebol jogado recentemente, a Suíça não era uma das principais seleções ali do mundo, acredito eu, né? Enfim, até bem posicionada no ranking, a 14ª, mas tipo, quando você olha no ciclo futebol recente, talvez você não colocasse a Suíça ali como uma das principais, mas enfim. Tirando isso, a gente teve ali Marrocos indo muito bem, o bom confronto Marrocos e Holanda, inclusive, quebrava uma das duas muito cedo, né? Era um confronto bem difícil. O próprio Japão, que é uma boa seleção, sei de falar aqui também que muito desfalcado acabou tendo uma Copa prejudicada por isso, né? E também por ter pego o Brasil muito cedo. Mas assim, no geral, foram ali avançando as melhores seleções mesmo, França e Espanha dominando os jogos de formas diferentes, né? A Argentina e a Inglaterra, eu até acho que passaram também de formas um pouquinho parecidas, porque com a Inglaterra jogando melhor, tá? Eu acho que a Inglaterra realmente já mostrou um nível um pouquinho maior que a Argentina, mas ao mesmo tempo foi ali meio que aos trancos e barrancos também, né? E a Argentina passou muito assim. E do outro lado, você não vê a França tendo esses problemas. A França talvez tenha sofrido mais com o Paraguai, né, para quebrar a retranca do Paraguai, mas em nenhum momento também parecia que o Paraguai ia realmente ameaçar essa classificação francesa. Era mais porque o Paraguai se defende muito bem, a gente sabe disso. Né? A gente que joga contra o Paraguai aqui direto sabe que quando eles encaixam a forma de defender é realmente muito difícil, né, de bater. Tanto que o Paraguai venceu o Brasil e venceu a Argentina, se não estou enganado também, na última eliminatória. É,
Mas enfim, a França passa assim, a Espanha controlando o jogo a partir da posse, igual sempre faz. Aquele 1-0 chato, às vezes modorrendo até. Contra a Bélgica até teve um pouquinho mais de dificuldade, né? E digo por que contra a Bélgica, né? Porque tava 1-1 e tal, e depende de uma falha do, do Lammers, que entra no segundo tempo, na goleira do Manchester United, no lugar do Courtois. Contra Portugal até teve chances também, né? Até porque é um nível, né, individualmente falando, é um nível maior do que a Bélgica tem. Mas também, pelo menos para mim, me passava a impressão de que a Espanha a qualquer momento poderia fazer um gol ali e sair com a classificação. Parecia o mais provável, né? Então, assim, foram avançando ali das suas formas um pouquinho mais dominantes, França e Espanha. E aí eu passo para a Argentina e Inglaterra. A Inglaterra tem uma fase de grupos em que joga muito mal contra a Gana, né? E não sai do zero. Faz um jogo contra o Panamá e faz 2-0 e realmente foi a estreia, achei que foi um jogo bom, realmente ele foi contra a Croácia, vence por 4-2, jogo difícil até, inclusive, talvez o mais difícil até, e foi que a Inglaterra melhor jogou. Mas no mata-mata, pegou seleções, né, tipo, a República Democrática do Congo, muita gente se surpreendeu falando que era uma seleção fraca, eu discordo muito, eu já fiz vídeo aqui, inclusive, sobre eles também, é uma boa seleção, que tem bons jogadores também, de nível bem competitivo. Aqui no final acabou que o talento sobressaiu. Para mim, inclusive, eu até comentei com amigos meus, a República Democrática do Congo fez um jogo perto da perfeição na questão da estratégia. Aqui no final tomou 2 gols do artilheiro dos caras, tá? Tomou 2 gols do grande centroavante que fazer o quê? Faz parte, né? É coisa do futebol mesmo. E contra o México, foi aquele jogo muito parelho, né? E aí a expulsão, claro, prejudica a Inglaterra no sentido de deixar o jogo mais difícil, claro. E aí passa também meio que aos trancos e barrancos ali. Ontem, batendo a Noruega também, assim, eu achei aquela anulação errada do gol do Haaland. Eu sei que tem um empurrão, mas é um empurrão que tem na área. Ontem, por exemplo, mesmo tem um lance no Suíça e Argentina, que o cara abraça o Romero por trás, o zagueiro, no escanteio. Não foi marcado penal, porque é o tipo de empurra, agarra, que tem na área toda hora. Mas enfim, já foi. Eu acho que também teve ali uma certa. Uma boa vontadezinha, assim. Isso sem falar da polêmica aí, se a bola bateu ou não no cabo da câmera, né? Isso eu já acho, honestamente. Se bateu ou não bateu, ninguém reclamou na hora, não mudou, a trajetória da bola cai um pouquinho antes. Sim, mas tipo, foi lá do campo de defesa, né? Acho que reclamar disso aí também, enfim. Mas foi aos trancos e barrancos, certo? Foi uma seleção, um jogo competitivo, uma Noruega que eliminou o Brasil, com méritos, claro, mas aos trancos e barrancos também. E aí eu passo para a Argentina, que foi talvez a dessas semifinalistas que jogou o pior futebol. Na primeira fase foi muito dominante e até pegou adversários mais fracos também, né? Mas, ok, fez o seu papel, foi dominante. E depois enfrentou ali, né? Times que talvez se esperasse uma facilidade maior, mas a gente chega aqui e fala, né, que Cabo Verde fez a grande história da Copa, talvez. E a forma como Cabo Verde se defendeu ao longo das suas partidas foi impressionante, né? Foi digno de aplausos. E o Egito talvez tenha tido ali uma. Não sei se uma questão de descontração, não acho que foi de descontração. É, desculpa, de distração, perdão. Sabe, faltou um pouquinho de concentração. Eu não acho que tenha sido isso, mas é que é complicado você tomar 2 gols no final ali, na reta, tão perto da reta final do jogo, e não conseguir nem levar para prorrogação, diferente do que foi contra a Suíça ontem, claro. Mas o Egito é uma seleção também muito competitiva e que eu acho que era a melhor das que. Acho o Egito, honestamente, eu acho o Egito até melhor que a Suíça, tá? É que a Suíça estava no momento melhor quando tem a expulsão do Embolou, uma grande imbecilidade do Embolou, que. Cara, é inacreditável você simular aquela falta. Não tinha sentido, não tinha nem porquê. Tendo já um cartão amarelo. E aí aquilo, né? Vale explicar. Se o Paredes não tivesse amarelo, se o árbitro não tivesse dado o amarelo para o Paredes ali, não poderia o VAR chamar para rever. Mas como foi o amarelo, o VAR chama, e aí o Embolo simula e tem que tomar o amarelo por simulação. Já tinha um amarelo, acabou sendo expulso. Né? Uma grande imbecilidade, né? Aliás, esse é o tipo de situação que eu acho que tem que ser cobrado na hora do vestiário. O atleta tem que ser cobrado por todos os companheiros, claro, e a comissão técnica na hora. Tem situações que você sabe que precisa conversar na hora, depois, nos outros dias, talvez, de repente, ao longo da semana você corrija. Esse é o tipo de situação que o cara tem que ser cobrado na hora. Foi absurdo o que ele fez, mas tudo bem. Mas enfim, voltando, a Argentina passa nos trancos e barrancos, arruma um belo gol com o Julián Álvares, né, já na prorrogação, mas consegue ali a sua classificação. Então, no final, são duas chaves, eu acho que bem diferentes.
para mim não muda o que eu tenho de visão desde o começo, inclusive eu fiz um vídeo aqui recente sobre isso. A França é a grande favorita, assim, disparada, uma disparada em relação às outras, muito, muito mais favorita. E, claro, não significa que automaticamente vai dar título. Talvez, inclusive, o melhor antídoto para essa França seja a Espanha. A semifinal na Liga das Nações, na Euro, foi Espanha e França, e a Espanha venceu. Mas eu acho ali que a França ainda assim é favorita, mas que tem talvez o grande teste agora. E mesmo que passe da Espanha, de repente, uma Inglaterra ou Argentina na final pode dar trabalho, claro. Afinal, a gente está falando de um funil muito, né, de seleções muito boas ali já, de muita qualidade e que pode ir para qualquer um dos lados. Mas claro, para mim o favoritismo ainda é da França. E a gente tem aí, primeira vez desde 1990, né, uma semifinal só com campeões, né? 1990 foi Alemanha, Inglaterra, Argentina e Itália. Os jogos foram Argentina e Itália, Alemanha e Inglaterra, né? Inclusive, se não me engano, foi as duas nos pênaltis, né? Que os jogos empatam e a Alemanha e a Argentina vão para a final nos pênaltis. Mas, enfim, o ponto foram as grandes favoritas que chegaram lá mesmo. Eu esperava o Brasil no lugar da Inglaterra, mas tirando isso, acho que realmente é ali, muito parelho. Poderia ser um lance a mais aqui, um lance a mais ali. Poderia ser um Brasil e a Argentina nessa semifinal de novo. Não querendo desmerecer a Noruega, porque passou com méritos, né? Mas, enfim, só pontuando mesmo. E eu acho sim que o Brasil tinha a chance de bater a Inglaterra se fosse o confronto. Acho que o Brasil tinha time para isso. Até porque quando você pega uma seleção grande é um jogo diferente em questão anímica, tal, de comportamento até também, em relação ao jogo contra uma seleção menor, em teoria. Mas enfim, é isso. É uma grande semifinal, é uma grande Copa do Mundo. A Copa do Mundo esse ano está com um nível técnico muito legal. Pelo menos eu acho isso. E você? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!